Você, igreja, por favor, abra a sua Bíblia em Mateus 16. Quero falar da minha alegria de rever Ana Cristina. Depois de tanto tempo sem poder vir à igreja, cuidando de Dona Zezé. Espero que Dona Zezé esteja assistindo lá. Dona Zezé, um beijo, Deus te abençoe, guarde sua vida, lhe dê muita saúde. Rever também o casal Josué. Que coisa chique ter vocês aqui, viu? Josué Freitas é o meu cabeleireiro. Nunca mais cortei com ele, mas ainda é o eleito, viu? Mateus 16, do verso 13 em diante. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender sua palavra. Irmãos, nós poderíamos estudar esta passagem por diversos ângulos, naturalmente. Ou tomar uma porção ou outra de toda a narrativa para enfatizar essa ou aquela doutrina. Eu poderia, por exemplo, estudar com vocês sobre o porquê que Jesus quis omitir a divulgação de que ele era mesmo o Cristo, uma vez que ele veio para isso. E em outros momentos, ele pediu que divulgassem isso. Eu poderia destacar também a questão de terminologias, significados aqui colocados, tipo, o que vem a ser essa pedra que foi referida aqui? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Para a Igreja Católica, esta pedra é Pedro, a quem eles atribuem o título de o primeiro Papa na história da Igreja. A teologia reformada afirma que Cristo é a pedra. Ele mesmo disse: eu sou a pedra angular, que foi rejeitada pelos homens, mas eleita por Deus. Poderia destacar várias coisas, mas hoje eu quero basear a reflexão na
no que nos diz o verso de número 18, na seguinte frase: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou contra ela. Há uma corrente filosófica com uma conotação teológica que procura afirmar aos crentes dessa geração que a igreja não é mais relevante e põe em questão a relevância da igreja. Afirmam que nós não precisamos mais da igreja, que a igreja perdeu o seu poder e a sua razão de ser na terra. São muitas as decepções com a igreja quanto à sua instituição. Pessoas que estão desanimadas com a igreja, desiludidas, frustradas, algumas machucadas. Outras que afirmam que descobriram simplesmente que podem viver tranquilamente sem a influência da igreja como instituição. E eu quero provar nesta manhã que estas pessoas estão enganadas. E vou dar as razões para isso. Antes, porém, deixe-me finalizar essa introdução falando sobre essa roupagem moderna da visão que as pessoas têm da igreja. Nós temos uma palavra desgastada numa sociedade plural, onde uma mesma palavra pode ter vários significados. Numa sociedade onde falar em pastor não está falando muita coisa, é preciso que se explique. Estrito senso, o que é um pastor. Falar o nome de igreja nessa sociedade plural em que vivemos, é preciso que se explique que igreja é, que tipo de igreja é, do que é que estamos falando. A internet, que é um veículo mais popular, cada vez mais popular, que chega às camadas mais simples da sociedade. Todo mundo tem acesso à internet. Tem publicado coisas impressionantes, incríveis, sobre a fé, sobre a igreja, sobre o ministério. Tem poucas semanas eu recebi um e-mail de uma proposta feita aos ministros. Eu comentei isso aqui rapidamente e vou dizer de novo nesse contexto. Existem hoje escolas preparatórias para líderes. São escolas em que você pode fazer apenas 4 semanas de aulas e você receber o diploma de doutor. Ou mesmo, se você preferir, se você não tiver como frequentar as 4 semanas, você pode pagar um valor X e receber comodamente em casa o seu diploma de doutor em teologia, doutor nisso, naquilo. E, inclusive, você tem no site, você clica e escolhe o título que você quer. Desde o título de evangelista, missionário,
o título de pastor, de bacharel, de mestre ou de doutor. Tem várias categorias que você pode escolher o título que você quer, que virá impresso no seu diploma de doutorado, ou disso ou daquilo outro, e você paga em suaves prestações, no cartão de crédito, aceita todos os cartões. Está ali no meu computador. E não é apenas um, porque eu já recebi outros faz poucos meses. Circulou também na internet, e caiu na grande rede chamada Mercado Livre, vendas de diversas partes de objetos do uso pessoal de Jesus, inclusive algumas partes de madeira da cruz de Cristo. E numa dessas ofertas veio a oferta de alguém que vendia para colecionadores. Estavam vendendo os ossos de Jesus, com comprovação, com atestados, documentos de que aqueles eram os ossos de Jesus, no Mercado Livre. Então vieram vários comentários e tal, uma festança. E embaixo tinha inclusive os contatos e o nome de uma igreja. O que eu estou falando é verdade. Mas o que está por trás, é claro, é uma grande mentira, mas tem nome de igreja no meio. Fantasia ou não, mas o nome está desgastado no nosso meio. Existem comunidades organizadas sob vários pretextos, vários ajuntamentos em nome da fé, usando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pelos motivos mais absurdos, motivos humanos, comerciais, motivos carnais, para mover a fé, a boa fé, a carência de um povo. E na fachada é colocado o nome de uma igreja, com os nomes mais diversos, mais esquisitos e até pessoais. Igreja Evangélica Pentecostal João Antônio dos Santos. Não estou brincando. Ajuntamento para arrecadar fundos, para juntar gente. Perdoe-me a redundância. Por outro lado, existem instituições históricas, formais, dogmáticas, rituais, onde foi só um acidente, irmãos, não tem nada, foi só um acidente. Rituais, onde o peso da instituição está acima da palavra rema, onde as regras instituídas estão acima da palavra de Deus. Reuniões vazias, ritos, missais repetidos, fórmulas que não alimentam a alma e que não transformam vidas.
São congregações que repetem dominicalmente o que foi ensinado há séculos. Igrejas que não entenderam o seu papel no mundo, que é de falar do amor de Cristo na sua geração, e se perderam no tempo, e continuam repetindo as suas rezas, com uma linguagem que não fala mais à sua geração. Linguagem morta, experiência dos outros e não uma experiência viva do Deus que nos fala hoje. Então a gente tem igrejas, mas sem o verdadeiro sentido do que é igreja. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês aqui que a igreja é o próprio corpo vivo de Cristo. Igreja não é uma invenção humana. Igreja não é um ajuntamento que os homens criaram. A igreja é o povo de Deus. A igreja são os crentes. A igreja não é uma comunidade organizada com os seus defeitos. Se durante a semana, sem ninguém reunido aqui, cair uma bomba aqui nesse prédio, demolir esse prédio, não acabou a igreja, nem atingiu a igreja, atingiu apenas a um prédio apenas. A igreja da Mangueira vai se reunir em outro lugar, no domingo seguinte, para adorar o Senhor. Sabemos disso. Igualmente, a igreja de Cristo não é a igreja presbiteriana. É claro que não vai acabar. Mas se acabar a igreja presbiteriana, a igreja de Cristo está na terra, com outros nomes, reunido em outros lugares. Crentes que nem sabem quem são. Irmãos nossos, espalhados na face da terra. Em campos ermos, inóspitos, ainda desfiliados de uma convenção, de uma estrutura, caminhando para se organizarem em comunidade, porque essa é a direção de Deus, falo já sobre isso. Mas são irmãos nossos, de todas as culturas, etnias, línguas, como nos diz a Sagrada Escritura. Diante do trono e do Cordeiro, no grande dia da salvação, estaremos todos nós, todos os irmãos em Cristo Jesus, independentemente se são presbiterianos, batistas, Assembleias de Deus, ou outro nome qualquer, como cantamos nos primeiros passos do evangelicalismo no Brasil. Não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Cantamos isso, porque essa é a verdade. Jesus disse, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, eu edificarei a minha igreja. Ele é a cabeça da igreja, e o corpo também, porque Jesus é o centro de todas as coisas. É nele, por causa dele e para ele que existem todas as coisas. A igreja é todo crente, onde ele estiver, chamada igreja mística ou o corpo invisível de Jesus. Essa é a igreja que ele diz que é dele. Eu lembro de um texto bíblico no livro do Apocalipse, onde o próprio Cristo fala
de uma comunidade organizada. Uma comunidade organizada com o nome de igreja, a qual ele se referiu e chamou de sinagoga de Satanás. Tinha nome de igreja, se reunia sempre em nome de Deus, abrindo os documentos da igreja, os escritos dos apóstolos, cultuando e cantando, falando no nome de Deus. Mas Jesus disse que ali estava uma sinagoga de Satanás. Aquela não era a igreja dele, não eram suas ovelhas, nem era lavoura de Deus. Então, em primeiro lugar, a igreja é o corpo vivo de Cristo. Quando eu abro a minha boca para criticar, falar mal da igreja, eu estou falando mal de Jesus. Porque a igreja é única. A igreja de Cristo não são várias igrejas. Não são as muitas denominações. A igreja de Cristo é a comunidade dos remidos. A igreja de Cristo é o número dos eleitos. A igreja de Cristo é o trigo. É o cesto de peixes. São os verdadeiros crentes, espalhados ou juntos. A igreja de Cristo são os que estão vivos hoje na terra, mas também os que já passaram, ficaram para trás, são também a igreja de Cristo. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Os que já passaram não estão mais na comunidade, não estão mais na congregação dos vivos, em denominação alguma, mas eles estão vivos e cultuando na presença de Deus. Essa é a igreja do Senhor. É essa igreja que tem relevância, sempre. Porque o anúncio do Evangelho depende da igreja. Foi assim que Deus escolheu. Segundo aspecto que quero repartir com você nesta manhã. Eu edificarei a minha igreja. A edificação da igreja, ou seja, a construção do ministério da igreja, a caminhada da igreja, o desempenho dessa igreja, é uma obra sobrenatural. É Deus quem opera. É dele o querer e o efetuar todas as coisas. Jesus disse, João registrou, capítulo 10. Ainda tenho outras ovelhas que não estão ainda no aprisco, e a mim convém conduzi-las. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Nós estamos aqui hoje de manhã porque o Senhor nos trouxe aqui. O crente anda segundo a vontade de Deus. É o Espírito Santo quem nos move, que nos dá sede e fome da palavra de Deus. Nós estamos de pé, e tão somente de pé, por causa da graça de Jesus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos leva para o caminho da obediência, é Ele quem nos põe de pé. O salmista disse
se não fora o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga, já teríamos sido engolidos vivos. Esse reconhecimento de que é o Senhor quem está conosco, só o crente tem, só o crente discerne. É o Senhor quem edifica a sua igreja. A igreja é dele. E ele disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. João estava nesse momento em que Jesus falou isso. E depois, no Evangelho, aliás, numa carta que ele escreveu, ele disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. É o Senhor quem edifica a sua igreja. E quero finalizar essa reflexão falando sobre a última parte dessa fala de Jesus. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já disse muitas vezes aqui. Vou falar porque tem sempre alguém novo que não ouviu. De que eu imaginava na minha inocência que o inferno vinha marchando sobre a igreja com força e fúria, oprimindo a igreja, e a igreja resistindo ali, aguentando as pontas, até Jesus voltar. Mas não é isso. É o contrário. É a igreja que invade o inferno. Porque a luz é quem prevalece nas trevas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, diz a palavra do Senhor. O inferno não há como reter, conter a marcha da igreja. Se levanta, tem suas estratégias, ronda, cerca, planeja, investe, sim, contra a igreja, mas não pode deter a obra de Deus. Eu tenho um pastor querido, conheci pessoalmente faz alguns meses, escritor, quero lhe prestar essa homenagem, amoroso, piedoso, e foi perdendo a sua visão, perdendo a visão. Hoje ele praticamente não enxerga mais. E outras pessoas têm que ler para ele, mas não perdeu a sua alegria. Porque nas palavras dele, ele disse que perdeu apenas a vista. Louvado seja o Senhor. E esse pastor é aqui de Salvador. E ele deixou para o mundo evangélico uma composição que todos nós conhecemos, os mais jovens talvez não conheçam, mas uma geração inteira conheceu, que é o hino Obra Santa. É o pastor Rosevaldo Araújo. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Louvado seja o Senhor. É claro que a igreja, instituída como denominação, comunidade organizada, não salva. Porque é apenas uma instituição. Só quem salva é Cristo.
Não é o fato de alguém ser arrolado a uma igreja, ou estar no hall de membros de uma igreja, ou mesmo dar a sua pública profissão de fé numa comunidade, ou estar aqui assentado como você está agora de manhã. Não é isso que salva você. Ter uma carteirinha de membro não é isso. A igreja, como comunidade organizada, tem defeitos, porque é um lugar de pessoas defeituosas. Pessoas que vieram marcadas por problemas, convivem com dramas, pessoas que estão sendo trabalhadas, lapidadas, como você e eu. Todos nós temos defeitos, como também temos virtudes. Jesus Cristo teve apenas 12 membros na sua igreja. E desses 12 membros, um era ladrão, o outro o negou, o outro era incrédulo, outros tinham um temperamento horrível, coração duro, o outro era político, até a alma, cheio de politicagem, cheio de arrumações. Cada um tinha a sua marca, idiosincrasias que Jesus conhecia muito bem. Mas Jesus os amou até o fim. Ele veio para os doentes. E nós estamos aqui porque Deus nos ama, não porque somos bons. A relevância da igreja é o seu testemunho. A relevância da igreja, o impacto da igreja é a sua vida piedosa. E isso será até que Jesus venha buscar o seu povo. Que Deus abençoe a palavra dessa manhã e nos ajude a viver em sua presença.